3 jovens de 18 anos são assassinados no interior do estado. Um dos crimes aconteceu em Petrópolis. Uma desavença seria o motivo do crime. Cadeirante que depende de transporte público tem dificuldade de acesso e mostra a dura realidade na Serra. E na região dos lagos, preços em queda. Os descontos chegam a mais de 50% no Bazar Prime. 15 de novembro, quinta-feira, começa agora o seu SBT Cidade. Olá, boa noite, feriadão, todo mundo em casa, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso jornal. Vamos juntinhos até esbarrarmos no SBT Brasil, aqui com os principais fatos que marcaram toda a Baixada, o interior e o estado do Rio. E a gente começa essa edição falando que um assassinato chocou todo o estado. Câmeras de segurança mostram momentos antes de um PM ser morto ao furar uma blitz do Exército em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. A família acredita que ele confundiu os militares com bandidos. Pode rodar. As imagens registradas por câmera de segurança às 4h46 da manhã, na Avenida Joaquim Costa Lima, em Belfor Roxo, mostram homens parados no meio da rua. Um primeiro veículo passa pelo local. Não dá para identificar pelas imagens que os homens seriam militares do Exército. Também não dá para ver sinalização na via. 1 minuto depois, vem um segundo carro, onde estava o soldado Diogo Gama Alves Mota, de 35 anos. Ele também não passa pelo local. Aí, os homens vão para o meio da rua. Foi nesse momento que os militares teriam efetuado os primeiros disparos contra o carro do policial militar. O soldado perdeu a direção do veículo e bateu em um outro carro. O soldado Diogo Mota morreu dentro do veículo. Um terceiro carro foi atingido pelos tiros disparados pelos militares do Exército. A DH da Baixada fez uma perícia que será encaminhada à Justiça Militar Federal. Os familiares do Diogo acreditam que ele tenha confundido os militares do Exército, que estavam com roupas camufladas, muitos deles utilizando máscaras, também com fuzis, em uma área escura e sem qualquer tipo de sinalização, como sendo criminosos. O local onde aconteceu o fato é apontado como Curva da Morte, onde frequentemente os bandidos levam o terror para a região. A família afirma ainda que o soldado nunca tentaria fugir de uma blitz oficial. Foi execução com certeza, cara. Ele pode ter se assustado com os militares, saíram da sombra, saíram do nada, com um fuzil na mão, com balaclava, entendeu? Camuflado. Hoje qualquer bandido aí usa camuflado. Então, com certeza, acho que o Exército tem que investigar isso aí direitinho, entendeu? Eu não vou deixar isso passar em branco, eu vou até as últimas consequências. O corpo do soldado, motorista oficial do comandante da UPP do Andaraí, foi velado nesta manhã no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. Diogo era casado e pai de um menino de 8 anos, também apaixonado pela polícia militar. A família ficou bem destruída, cara. A família... O pai nunca espera enterrar um filho, né, cara? Aqui no cemitério também estava sendo velado o sargento da PM, Fábio de Almeida Correia, de 45 anos. O agente foi morto nesta quarta-feira em Bento Ribeiro. Os corpos dos 2 agentes serão enterrados na tarde de hoje aqui no cemitério. O Disque Denúncia divulgou que está oferecendo uma recompensa de R$5 mil por informações que levem à prisão dos envolvidos da morte do policial militar Fábio Almeida Correia. Isso que a família fala faz todo sentido, porque homens vestidos de roupa camufladas, um policial dentro do carro que já anda acuado, com medo de parar em qualquer blitz de bandido, vê homens ali numa noite escura, sem a menor sinalização, o que ele fala? Se eu não parar, eu vou ser morto. Então ele pelo menos teria tentado furar ali essa situação e o Exército
tem que se pronunciar em relação a isso. E 4 toneladas de roupas falsificadas foram apreendidas pela polícia em estabelecimentos comerciais do Rio e da Baixada Fluminense. As peças, avaliadas em 3 milhões de reais, estavam à venda em 4 lojas de uma mesma rede em Madureira, Campo Grande e Duque de Caxias. As roupas foram apreendidas por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial, depois de 1 mês de investigação. 4 gerentes foram levados para prestar depoimento e liberados em seguida. Segundo a polícia, os proprietários das lojas serão intimados a depor e podem responder pelos crimes de falsificação e formação de quadrilha. A pena pode chegar a 9 anos de prisão. E agora a gente vai para um rápido intervalo, dá um tempinho só de tomar uma água e depois informações de todo o interior do estado. Eu tô te esperando. Estamos de volta e um rapaz de 18 anos foi morto a tiros na noite desta quarta-feira. Uma desavença na compra de um carro pode ser o motivo do assassinato. O crime aconteceu na comunidade Sertão do Carangola. A polícia está investigando o caso e quem foi conferir de perto foi o repórter Carlos Miranda. Pode rodar. Márcio Valério de Brito, de 18 anos, foi assassinado na noite de ontem. Ele era conhecido como Machão e era morador da comunidade do Neylor, em Petrópolis. O crime foi no Sertão do Carangola, na rua conhecida como Rua da Creche. De acordo com a polícia, a vítima teria comprado um carro com problema na documentação e decidiu devolver o veículo. Mas o vendedor não teria aceitado. Eles discutiram e Márcio foi morto a tiros. Durante toda a madrugada, a Polícia Civil trabalhou na investigação do caso. 3 suspeitos de envolvimento no crime já teriam sido identificados, mas estão foragidos. Pois é, isso daí, se acontecer realmente, a polícia tem que investigar e é por motivo fútil, né? Porque a pessoa matar por uma briga, numa desavença de um carro, né? De documentos, do que estava legal, o que não estava legal, esse é motivo fútil. E aí a pena pode ser aumentada e deve sim. E nesse feriado, quem está trabalhando lá na redação é o Carlos Miranda, então vamos voltar para cá, para essa câmera, porque a gente vai para a janelinha falar com ele, porque outros 2 homicídios aconteceram em 3 rios e as vítimas foram, de novo, jovens que tinham aí 18 anos. Carlos, boa noite, fala com a gente como é que esse crime aconteceu aí, esses assassinatos lá em 3 rios. Boa noite, Karine. Boa noite a todos. São 2 jovens de 18 anos. O crime foi na tarde de ontem, no quilômetro 18 da BR-040, em 3 Rios. De acordo com a polícia, Luiz de Moraes de Souza e Matheus Campos Bravo estavam em uma moto quando foram abordados por homens em outro veículo que efetuaram vários disparos. Os jovens são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e já tinham passagem pela polícia. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal e o caso está sendo investigado por policiais da Delegacia de 3 Rios. Karine. Tá joia, Carlos, muito obrigada, mas vamos continuar aqui, Reinaldo, com as janelinhas, porque a gente vai direto lá para a região litorânea, porque em Cabo Frio aconteceu ontem uma operação e 2 pessoas foram detidas aí em relação a irregularidades em transportes irregulares. Beatriz, boa noite, conta pra gente como é que foi essa operação e por que essas pessoas foram detidas. Pois é, Karine, tudo começou na tarde de quarta-feira. O protesto aconteceu na ponte que liga Barra de São João a Tamoios, que é o 2º distrito de Cabo Frio. Ao chegar lá, os policiais deram voz de prisão a 2 manifestantes que estavam impedindo a passagem de veículos no local. Segundo a PM, a operação aconteceu para combater as lotadas que acontecem na cidade. A suspeita é de que as viagens são comandadas por um homem que tem envolvimento com o tráfico de drogas. Os 2 homens já foram liberados, mas vão responder pelos crimes de obstrução de via, resistência e desacato. Segundo a Polícia Militar, eles têm envolvimento com as lotadas. É com você, Karine. Tá joia, Beatriz, obrigado. Pois é, a polícia tem que ficar de olho porque os transportes irregulares vêm aí com um monte de crime por trás, pessoas, né, que não estão legais apoiando isso. Mas é preciso ver também porque é uma demanda da população ali que precisa se transportar e aí os ônibus não dão conta disso, né? Então é um ciclo vicioso de problemas lá na cidade de Cabo Frio. Agora imagine, você quer ir e vir
e não tem esse direito básico, podendo ser constituído aí a qualquer momento. Isso está acontecendo lá com um cadeirante em Petrópolis. A nossa equipe de reportagem foi verificar essa dura realidade de quem depende do transporte público e tem algum tipo de deficiência física. Essa crueldade que acontece com muita gente que acaba ficando presa dentro de casa. Pode rodar. Para chegar em casa, Luiz Felipe precisa muitas vezes de ajuda para empurrar a cadeira de rodas ladeira acima. Como você se sente sem ter o direito de se locomover? Eu me sinto péssima, porque a maioria das pessoas que tem a minha condição, ou até pior do que a minha, não tem voz. Ele sofre de uma síndrome rara que impede o crescimento e, por isso, precisa da cadeira para se locomover. Luiz mora no bairro Castelo São Manuel, em Petrópolis. O ônibus que atende a comunidade só passa perto da casa dele 5 vezes por dia, em horários extras. Mas, segundo a tia dele, nem sempre o coletivo cumpre esse itinerário. Ele não cumpre e às vezes nós estamos lá embaixo no transbordo cheio de bolsa, ou às vezes até com ele mesmo, eu chego perto do fiscal e pergunto, vai ter o extra? Ele olha para minha cara, não tem ninguém que vai para lá agora. Quer dizer, ele diz que a gente não é ninguém ainda. E não querem saber. E moram muitas pessoas. Mora, você pode ver a quantidade de gente que tem aqui. Se o ônibus não vai até ele, o cadeirante é que precisa ir atrás do coletivo. O ponto de ônibus mais próximo, quando não tem o ônibus extra, fica a uns 300 metros da casa do Luiz Felipe. Eu desci aqui com eles, é uma ladeira. E descer todo santo ajuda. Agora, subir não deve ser fácil, né, dona Nilda? Não, é muito difícil subir isso aqui. Ainda mais empurrando a cadeira de roda dele. E quando chove? Tem que ser debaixo de chuva, porque não tem como você empurrar uma cadeira e subir e segurar uma sombrinha. Nos domingos e feriados como hoje, aí é que o ônibus não vai mesmo. Hoje ele vai até lá em cima? Mas e o pessoal que precisa, não vai ter ônibus? Hoje não tem o extra, carro extra, hoje é feriado. Luiz também reclama das condições dos coletivos que atendem ao bairro. Uma hora o carro quebra, eles não têm carro para repor. Outra hora a plataforma não funciona. Outra hora os cintos ou alguma outra coisa no carro estão internamente estão quebrados. Então eu comecei a ver qual a dificuldade dos deficientes. E que aqui em Petrópolis, infelizmente, as pessoas não estão nem aí. É mesmo uma crueldade, né? Ver as pessoas ali com a dificuldade, já tem a deficiência, que é um obstáculo, né? E que a pessoa vive ali cada dia vencendo dificuldades na vida, mas driblando e com esperança e com felicidade. Aí chega na hora de pegar um ônibus, ter o acesso que é da Constituição, ali, direito de ir e vir, e aí fica ali naquela situação, dependendo de favores, dependendo de atenção, enquanto as empresas de ônibus ganham e ganham muito bem, sim, e poderiam colocar ônibus aí com acessibilidade, né? Pois é, nós entramos em contato com o Sindicato das Empresas de Ônibus de Petrópolis, mas até o fechamento dessa edição não obtivemos retorno, talvez porque não tenha motivo, né? Vamos para um rápido intervalo, depois a gente vai falar de previsão do tempo, do feriadão. Você vai saber de tudo, não saia daí que eu volto já já. Estamos de volta e ô de casa, você sabia que falta muito pouco para várias cidades do Rio de Janeiro terem sinal de TV 100% digital? É isso mesmo, você já viu que muitas cidades já desligaram o sinal analógico, não é? Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, Nova Iguaçu e no dia 28 de novembro será a nossa vez. E aí, já preparou sua TV? Então preste atenção, se a sua TV for de tubo, você precisa instalar um conversor e uma antena para a TV digital. Se ela for de tela plana, verifique se ela tem conversor embutido. Se tiver, é só instalar a antena digital. Não perca tempo, 28 de novembro está aí. Se você não se preparar, vai ficar totalmente sem sinal. E olha que coisa boa, muitas famílias têm direito a um kit gratuito com antena e conversor para receber o sinal digital e não sabem disso. Você já viu se a sua família é uma delas? Para descobrir se é muito fácil. Ligue grátis para 147 ou acesse sejadigital.com.br e informe o seu número NIS. Não perca tempo, faça isso agora mesmo, pois dia 28 de novembro o sinal analógico vai acabar. Se liga aí, sinal de TV tem que ser digital. Para saber mais, ligue grátis 147 ou acesse sejadigital.com.br.
E lembre-se, a partir de 28 de novembro só vai ter sinal de TV digital. Seja digital. E os lojistas de Rio das Ostras resolveram adiantar aí os 15 dias que ainda faltam para Black Friday, pelo menos na cidade. 25 lojistas se reuniram para promover aí megas promoções nesse feriadão. Para quem tá por perto, vale a pena conferir. Quem foi ver os preços foi a Beatriz Pires e você vê agora. Sapatos, bolsas, roupas femininas e para os homens muitas opções de camisas e bermudas. Por aqui tem de tudo e os descontos ultrapassam os 50%. Começou hoje e segue até o domingo o Bazar Prime em Rio das Ostras. E por aqui os lojistas resolveram pegar o gancho da Black Friday e adiantar os 15 dias das liquidações para aquecer o mercado. E acredita-se que em 2018 sejam superadas as expectativas em relação ao ano passado. Eu acho que as vendas vão ser muito boas, porque tem excelentes expositores, com preços muito competitivos. Eu convido vocês todos a virem participar. Não é a primeira vez que nós participamos de uma feira aqui em Rio das Ostras e a gente sempre sai muito satisfeito. A expectativa é que cerca de R$2 milhões movimentem todo o Bazar Prime durante o feriado. Isso é favorável tanto para os lojistas quanto para os consumidores. Que passe bastante gente por aqui, porque a cidade está cheia, é um feriado prolongado, tem muita gente, né, de fora e é mais uma opção também de lazer. E por aqui também tem presente para a criançada, além dos acessórios como os brincos e cordões, tudo bem baratinho. O evento reúne cerca de 25 lojistas, além de contar com shows de artistas locais na Concha Acústica a partir das 7 da noite. E o evento é gratuito. Comprar roupa na promoção é muito bom, né? Eu sempre espero essas queimas de estoque Black Friday para aí dar uma renovada no guarda-roupa, tá certo? Quem espera também. E olha só, hoje o calor, feriadão, foi intenso, mas será que as temperaturas vão permanecer assim elevadas durante toda a sexta-feira e também o fim de semana? Então vamos voltar para essa câmera aqui, porque quem vai trazer essas informações é o Carlos Miranda, lá da Serra. Carlos, e aí, tem notícia boa pra gente? Como é que vai ser essa sexta-feira de feriadão prolongado e o fim de semana? Como é que tá? Tem sol ou não? Karine, infelizmente não. A previsão é de chuva para esta sexta-feira. Aqui em Petrópolis, por exemplo, a temperatura mínima deve ser de 19 graus e a máxima 23. Já em Cabo Frio, na região dos lagos, a temperatura deve variar entre 20 e 24 graus. Quem vive em áreas de risco deve ficar atento. A chuva pode causar deslizamentos. A recomendação é procurar um local seguro. Em caso de dúvida ou qualquer instabilidade, ligar para a Defesa Civil. O número é 199. A ligação é gratuita. A boa notícia é que sábado o tempo já deve começar a melhorar. E domingo promete ser de sol. Karine. Tá joia, Carlos. Pois é, chuva, mas as temperaturas estão altas, né? É bom o pessoal também dar uma descansadinha da praia. Pois é, e agora tá acabando, vamos ficando por aqui, mas amanhã tem mais. Sexta-feira a gente se encontra aí nesse feriadão prolongado, Salutiel tá de folga e a gente tem esse encontro marcado aqui às 7h20 com as notícias que marcaram todo o interior, a Baixada e o estado do Rio. Eu volto nessa sexta-feira, fique agora com o SBT Brasil, com as notícias que marcaram o mundo e o país. E a gente está junto, você sabe onde? Lá nas redes sociais. Acessa, fala com a gente, mande sua sugestão. Boa noite e fiquem com Deus. Até lá amanhã.